Agora começa mais um resumês de novembro. Aconteceram vários fatos relevantes, seja na política, na economia ou no mercado financeiro, e eu sei que é muito difícil a gente acompanhar tudo. Então, os principais fatos relevantes eu quero trazer nesse vídeo de hoje. Caso você tenha perdido alguma coisa aí nesse mês tão turbulento que a gente acabou passando, então já me acompanhe até o final do vídeo para ficar por dentro de tudo. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ou inscrita e deixe o seu like para entender que esse conteúdo é relevante para você, beleza? Bom, pessoal, vamos começar falando sobre as notícias ou os fatos relevantes de economia. No início do mês, o Jerome Powell, o presidente do Fed, ele destacou que a economia americana precisa de mais apoio fiscal e monetário, e ele reforça a preocupação com base no aumento do número de casos de Covid nos Estados Unidos, e ele disse, inclusive, que é preciso manter o vírus sob controle, porque isso é crucial para a economia. E aí, com isso, o FONC ele acabou mantendo as taxas de juros da economia americana entre 0 e 0,25%, e ficou então mais ou menos aí nos mesmos patamares dos últimos 8 meses, né? Agora, ainda falando sobre talvez os estrangeiros, mas na verdade agora a gente vai falar sobre os investidores estrangeiros, no dia 9 de novembro nós tivemos a maior entrada em um único dia nos últimos anos de recursos dos investidores estrangeiros. Chegou na cifra de 4,5 bilhões de reais. Esse tipo de valor, esse tipo de cifra a gente não via desde 2007, ou seja, tem bastante tempo. Contudo, o saldo anual ainda tá negativo, tá, gente? Porque a gente já soma aí uma retirada estrangeira de mais de 77,1 bilhões de reais. E essa é considerada, assim, a maior retirada da história do nosso mercado à vista. Cabe ressaltar que isso pode, sim, ter muito a ver com o período de crise, com a questão da gente ser um país emergente, de nós termos várias coisas que devem ser feitas para a gente arrumar a casa aqui dentro, além de, claro, uma taxa de juros tão baixinha que fazia muito tempo que a gente não via isso. Aliás, a menor taxa de juros que a gente já viu na história. Mas beleza, gente. Agora falando um pouquinho sobre o Brasil, a gente precisa falar sobre o PIB, porque a projeção do PIB foi revisada pelo Ministério da Economia, que agora espera uma queda de 4,5% ao invés de 4,7%, 5%, como em divulgações anteriores. Já para 2021, a estimativa é uma alta de 3,2%, ou seja, depois dessa recessão que a gente provavelmente vai ter, né, que aliás a gente vai ter em 2020, em 2021 espera-se uma recuperação muito rápida. Já quanto ao terceiro trimestre, né, o terceiro trimestre de 2020, é esperado uma baixa de 3,9%, comparado ao mesmo período do ano passado, mas uma alta de 8,3% se a gente comparar com o segundo trimestre desse ano. E não tem muito o que fazer, né, gente? O segundo trimestre acabou sendo o que mais pesou na nossa economia, que foi efetivamente quando a gente sentiu os principais impactos da pandemia. Agora falando sobre a inflação oficial do país, o IPCA, ele se elevou em 0,86% em outubro, se tornando a maior alta mensal desde 2002, sendo que dos 9 grupos de produtos e serviços analisados, 8 tiveram alta no mês. O grupo de maior impacto foi o de alimentação e de bebidas, que avançou 1,93%. Em setembro, o índice teve uma alta de 0,64%. Mas, como não dá pra gente falar só do IPCA, a gente precisa falar também do IGPM, porque ele teve um aumento de 3,05% na segunda prévia de novembro, de acordo com a divulgação feita no dia 18 de novembro pela FGV. O índice aponta já uma alta de mais de 21,7% somente nesse ano de 2020 e de 24,52% se a gente considerar aí o acumulado dos últimos 12 meses. Agora, saindo um pouquinho da economia, vamos falar um pouco sobre política, porque Joe Biden, do Partido Democrata, foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos com 306 votos eleitorais. O Biden será o 46º presidente dos Estados Unidos e ele registrou recorde de números de votos populares, acumulando mais de 80 milhões de votos, batendo o ex-presidente Barack Obama. Alguns dos estados que o Biden acabou levando foram Washington, Oregon, Califórnia, Nevada, Arizona, Novo México, Colorado, enfim. Eu até tinha feito um vídeo aqui no canal explicando os possíveis efeitos de um candidato e outro acabar levando essas eleições. Pedi para vocês se vocês achavam que as pesquisas eleitorais elas estavam certas ou erradas. A maioria disse que estava errada quando ela mostrava o Biden na frente, mas até então não teve jeito. Apesar de
todas as contestações de Donald Trump, Biden acabou levando essas últimas eleições americanas. Mas beleza, gente, vamos sair da política e vamos falar do coronavírus. Não que a gente não tenha uma certa mania de politizar o coronavírus, principalmente aqui no Brasil. No dia 9 de novembro, nós tivemos a notícia das fabricantes Pfizer e BioNTech de que sua vacina testada em 6 países e 43.500 pessoas apresentava mais de 90% de eficácia, não apresentando nenhum problema. As fabricantes acreditam produzir 50 milhões de doses até o final de 2020, o que seria suficiente para vacinar 25 milhões de pessoas, já que é necessário 2 doses dessa vacina. Já para 2021, a Pfizer, e a BioNTech pretendem produzir 1,3 bilhão de doses de vacina. Alguns dias depois, a vacina ainda teve uma outra eficiência comprovada de 95% e não mais de apenas 90%. Já o Reino Unido está a poucos dias de se tornar o primeiro país ocidental a ter uma vacina aprovada contra a Covid-19 e ter início à imunização. Quanto ao Brasil, quanto a gente aqui no Brasil, o presidente da Pfizer no país, o Carlos Murilo, afirmou no dia 12 de novembro que a vacina da companhia poderá estar disponíveis aos brasileiros no primeiro trimestre de 2021. Mas para isso, precisará passar por todas as etapas de verificação de eficácia junto à Anvisa. E que a vacina deve estar disponível nos Estados Unidos e na Europa ainda em dezembro desse ano. Enquanto isso, outras empresas também divulgaram a eficiência de suas vacinas, entre elas a Moderna, com 94,5%, a Coronavac, que é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, que possui parceria com o Instituto Butantan, inclusive com 97% de eficácia, e as vacinas da Oxford e da AstraZeneca com 70,4%. E agora, gente, saindo um pouquinho desse âmbito de política e também de economia, a gente vai falar aí sobre as principais notícias e fatos relevantes para o nosso mercado brasileiro. No dia 30, estrearam na Bolsa de Valores 37 BDRs atrelados a ETFs do mercado externo. Inicialmente, eles são destinados apenas aos investidores qualificados, mas isso deve mudar até o primeiro trimestre de 2021, quando todos os trâmites forem finalizados. E esses trâmites que a gente fala muitas vezes é toda a tradução dos documentos e tudo mais. Então, a partir do primeiro trimestre de 2021, todos os investidores terão acesso a esses BDRs de ETF, sendo que alguns são americanos, alguns são ETFs que replicam o mercado asiático, então fiquem de olho. Ainda, a BlackRock informou que pretende inserir no ano que vem, ou seja, em 2021, mais de 100 ETFs por meio de BDRs, ou seja, são alguns pequenos passos que vão dando, ainda que um pouco tarde, mas antes tarde do que mais tarde, que contribuem para o amadurecimento da nossa bolsa de valores. Agora, ainda falando sobre o mercado, a gente precisa falar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, né, gente? Porque a Bitcoin ela saltou para mais de 19.864 dólares, superando a máxima anterior de 19.666 dólares. No ano, a moeda virtual acumula uma valorização de mais de 170%. Mas beleza, eu sei que muitos de vocês têm perguntado sobre criptomoedas, eu fiz inclusive uma live esses dias com o Bruno Perini, onde ele trouxe um pouco sobre, enfim, a visão dele sobre como funciona, mas eu vou tentar trazer também outras pessoas que entendem muito mais do assunto aqui para o canal. Então aguardem. E agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre as privatizações, porque elas também podem ter um certo impacto no nosso mercado. No dia 10, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele afirmou que 4 empresas, e entre elas a gente poderia estar, por exemplo, Eletrobras, Correio e o Porto de Santos, elas devem ser privatizadas até o final de 2021. O ministro, ele destacou que o governo precisa recompor o seu eixo político para fazer as privatizações que vem prometendo e que até então não foram entregues. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando para vocês se todas essas afirmações do Paulo Guedes vocês viam com otimismo ou se vocês já estavam um pouco mais descrentes porque muitas coisas que foram prometidas até então não tinham sido feitas. Se vocês quiserem, podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários também, beleza? Ainda falando do Guedes, ele afirmou que a União tem 2 trilhões em ativos e poderia sim utilizá-los para diminuir a dívida de 4 trilhões. E agora, gente, vamos falar de BNDES, porque no dia 16 de novembro ele vendeu
participação na Vale, correspondendo a 2,5 bilhões de reais. De acordo com as informações do Brazil Journal, o BNDES ele vendeu 40 milhões de ações pelo valor de R$ 63,62, e vale lembrar que em agosto o BNDES ele já tinha vendido aí cerca de 100 milhões de ações da Vale, levantando cerca de 8 bilhões de reais. A movimentação ela está sendo feita e está indo muito de encontro com a política atual da gestão, que visa reduzir a exposição do banco público em empresas privadas. Agora, vamos falar sobre uma empresa que está na nossa Bolsa de Valores e que, infelizmente, tem a ver com a Polícia Federal, porque a Polícia Federal deflagrou, juntamente com o Ministério Público Federal e a Receita, a Operação Descarte, que envolve a corretora de seguros Wiz. Os auditores fiscais e os policiais realizaram busca e apreensão em 13 alvos localizados em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo a investigação, entre 2014 e 2016, 3 dos diretores da companhia teriam desviado valores que podem chegar a mais de 28 milhões de reais. A justiça ainda determinou o bloqueio de mais de 27 milhões dos investigados, além do sequestro de um apartamento no Rio de Janeiro, avaliado em 5,5 milhões de reais. Além disso, os 3 diretores diretamente envolvidos nessas fraudes que estão sendo investigadas ainda tiveram a suspensão do exercício da atividade de natureza econômica ou financeira decretada. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquisições que aconteceram, porque a PagSeguro comunicou no dia 4 de novembro que concluiu a aquisição da Wirecard Brasil após obtenção das aprovações regulatórias. Para a PagSeguro, a aquisição da Wirecard Brasil vai trazer várias vantagens, começando com o volume adicional de pagamentos processados. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Liquigás, porque no dia 18 o CAD aprovou com algumas restrições a venda da Liquigás, subsidiária da Petrobras, a um consórcio liderado por Itaúsa e Copagaz. Segundo o CAD, as companhias informaram que a Copagaz será a nova controladora da empresa de gás GLP junto à Itaúsa. E ainda mais uma aquisição que aconteceu foi justamente a própria Stone, que adquiriu a Lynx por 6,7 bilhões de reais. Os acionistas da Lynx, durante a Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram com 56% dos votos a venda da empresa para a Stone. A aquisição ela ainda depende da aprovação do CAD. E agora, vamos falar um pouquinho de PetroRio, porque o mercado ele ficou entusiasmado com a PetroRio comprando participação em 2 campos de pré-sal, causando uma alta de mais de 30% em um único dia. E agora, saindo da PetroRio, vamos falar um pouquinho sobre a Oi, porque a Highline ela venceu o leilão das torres de telefonia móvel da Oi, sendo a única, na verdade, a realizar uma oferta que foi de 1 bilhão, mais ou menos, um pouquinho mais de 1 bilhão. A Highline ela é controlada pelo fundo norte-americano Digital Colony, sendo especialista no nicho de infraestrutura digital, com mais de 20 bilhões em investimentos globais no setor. Ainda sobre a Oi, vale a gente ressaltar que nessas últimas semanas que passaram, ela recebeu o perdão de 50% da dívida que ela detém contra a União. Mas beleza, passamos então esses principais fatos relevantes e agora vamos para a segunda, aliás, a terceira rodada de investimentos desse ano de 2021, porque várias empresas acabaram divulgando então os resultados do terceiro trimestre de 2021. Eu quero começar falando sobre a Neoenergia. Vocês sabem que ela é uma das empresas, do setor de energia que eu tenho na carteira. Já fiz vídeo, inclusive, falando sobre essas empresas que eu tenho. Eu vou deixar o link para vocês aqui em cima. E ela entregou então um lucro líquido de 814 milhões de reais, o que foi 36% maior do que o mesmo período do ano anterior. Já quando a gente fala de Gol, ela segue entregando prejuízos. Ela entregou um prejuízo de 1,7 bilhão de reais. Não adianta, as companhias aéreas parece que, por mais que elas tenham se animado com as vacinas cada vez mais próximas, ainda assim os resultados podem demorar um pouquinho aí para serem revertidos. E falando em reversão, não tivemos uma reversão na IRB, porque o Instituto de Resseguros ele acabou entregando um prejuízo de 229,8 milhões de reais. Já a Itaú entregou um lucro líquido de 5 bilhões de reais. Quando a gente fala do Banco do Brasil, ele entregou um lucro de 3,5 bilhões de reais. Vale ressaltar que os bancos, no geral, eles estão entregando lucro em comparação com o mesmo período do ano anterior, eles estão entregando lucros menores, mas o que a gente observa também é que eles já estão
tendo uma recuperação boa em comparação ao segundo trimestre de 2020, que a gente tinha uma linha de PDD também muito grande e tudo isso já está sendo reavaliado novamente. Agora, voltando para a parte de energia novamente, a gente precisa falar da ENGIE. ENGIE, ela entregou um lucro líquido de 490 milhões de reais, o que foi 34% menor do que o mesmo período do ano anterior. Já quando a gente fala de M. Dias Branco, ela entregou um lucro líquido de 265,4 milhões de reais, o que foi 97% a mais, foi 97,3% maior do que o mesmo período do ano anterior. E aí, saindo um pouquinho talvez desse lado de alimentos e indo para o lado do varejo, a Magazine Luiza parece que continua sendo a nova Magazine Luiza, porque ela entregou um lucro líquido ajustado de 216 milhões de reais, o que foi 70% maior do que o mesmo período do ano anterior, e temos que considerar que mesmo diante de toda essa pandemia. Muitos consideram que toda a parte do Corona Voucher tem estimulado o varejo nesse sentido. Agora, vamos falar de Sinqia, gente, porque a Sinqia ela entregou um lucro 25% menor do que o ano anterior, ficando com um resultado de 851 mil reais. Já a Locaweb, ela teve um lucro líquido ajustado de 12,5 milhões de reais e isso foi 30,4% maior. E falando de Taesa, ela entregou um lucro líquido de 631,9 milhões de reais, o que foi 76,6% maior do que o mesmo período do ano anterior. Eu já falei para vocês que as transmissoras, quando a gente vê um período assim de crise que a gente está vivendo, não necessariamente elas passarão ilesas, mas eventualmente elas são as mais seguras dentro do setor de energia. Agora, voltando um pouquinho para o varejo, a gente precisa falar da Via Varejo, que entregou um lucro de 590 milhões de reais, revertendo um prejuízo que ela tinha entregue no mesmo período do ano anterior. Vale ressaltar que boa parte desse lucro líquido que ela entregou tem a ver com fatos não recorrentes, toda a questão de impostos e tudo mais, que ela teve aí a entrada no caixa da empresa e não necessariamente quer dizer que tem a ver com somente o operacional dela. Agora, a gente falando de B3, ela não para de crescer e eu acho que muito disso tem a ver justamente com o número de CPFs entrando na Bolsa de Valores. Hoje nós temos mais de 3 milhões e 100 mil CPFs investindo na Bolsa de Valores e ela entregou um lucro líquido de mais de 1 bilhão de reais. E ela, então, acabou tendo uma alta de 58% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já quando a gente fala de Cogna, muitas pessoas aí estão de olho em Cogna, mas ela continua entregando prejuízos. Então, ela entregou um prejuízo de 1,2 bilhão de reais. Vale a pena ficar de olho, porque a gente sabe que a companhia ela tem passado por um período muito difícil e que quem investe precisa realmente entender dos projetos que ela está fazendo, que ela está tentando fazer para se recuperar no longo prazo, beleza? E bom, pessoal, eu acho que esses eram os principais fatos relevantes de hoje, as principais notícias de tudo que aconteceu em novembro. Talvez até tenha faltado alguma coisa, porque às vezes até a gente que consome mercado todo dia pode deixar alguma coisa passando batido, mas se você acha que faltou alguma coisa, pode escrever aqui nos comentários. Se tem alguma notícia que você perdeu aí no meio do caminho, conte pra gente também. E se você chegou até o final do vídeo e não deixou o seu like, faça isso agora e eu vejo vocês então no próximo vídeo.